Pois bem, pessoal, a partir daqui, depois dessa revisão, nós começamos um assunto que, de fato, a gente trabalhou agora para se aprimorar e para se aprofundar. Quem já tentou responder questões em matéria de direitos humanos deve ter atentado, deve ter percebido que o que mais cai em questões, quando nós falamos em documentos que visam preservar a defesa dos direitos humanos, sem sombra de dúvidas, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, é o que mais cai, sem sombra de dúvidas. É justamente por isso que a gente precisa aprofundar isso, tá certo? Veja só, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, tem esse nome porque aconteceu aonde? Em São José da Costa Rica. Então, o nome São José da Costa Rica é referente ao lugar em que isso aconteceu. Assim como a Constituição de Weimar, da Alemanha, de 1919. Por que tem esse nome? Porque foi em Weimar, em 1919. Mesma coisa, por exemplo, na situação dos santos. São Francisco de Assis. Por que de Assis? Porque ele é de Assis. Assis não é o nome dele, não. Assis é o nome do lugar. Santa Rita de Cássia. Por quê? Porque Cássia era o lugar da Santa Rita. Entendeu? Cássia não fazia parte do nome. Ele não nasceu com esse nome, nem ela. Ali faz parte. Da mesma forma, nós temos aqui a Convenção. A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, foi escrito, promulgado, publicado aonde? São José da Costa Rica. Tá certo? Vamos lá. Cada uma dessas características, vocês precisam atentar muito bem, porque sem sombra de dúvidas é o que mais cai quando a gente fala em documentos de direitos humanos. Então, ó, é o principal documento do sistema interamericano. Então, vamos lá. Dentro daquela localização dos sistemas regionais, que nós fizemos agora há pouco, nós temos uma subdivisão, ó, sistema de proteção dos direitos humanos. Nós temos dois. Quais são eles? A primeira divisão, universal, também chamado de global, e os, muito bem, regionais. Os regionais se dividem em três, os principais. Quais são eles? Europeu, africano e o americano. Esse documento, a Declaração, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, fica em qual dos três sistemas regionais? Pronto, sistema regional americano. Vamos lá. Informação importante. O Brasil ratificou. O que é ratificar? Ratificar é consertar. Retificar é consertar. Olha a palavra, ó. Ratificar é diferente de retificar. Ratificar é confirmar. Retificar é corrigir, consertar. Tá certo? Então, o Brasil ratificou o documento, todavia fez uma reserva na possibilidade da Comissão Interamericana realizar a vistoria sem anuência. Então, se a prova disser que o Brasil ratificou por inteiro, tá certo ou tá errado? Tá errado. O Brasil não ratificou por inteiro. Ele fez algumas ressalvas. A ressalva foi em relação a realizar a vistoria sem anuência. Ou seja, realizar a vistoria e ir lá fiscalizar, sem anuência, sem permissão. Certo? Pegadinha. Se a prova afirmar o Brasil ratificou o Pacto de São José da Costa Rica sem reservas, está certo ou está errado? Está errado. Ele fez a reserva referente à vistoria sem anuência. Está certo? Beleza? Pode falar. Essa palavra anuência pode ter algum sinônimo? Sim, permissão. Permissão. Exato, exatamente. Exatamente. Permissão é a anuência. Tá certo? Anuência é permissão. Beleza? Dimensão de direitos reconhecidos. Ó, a Convenção Americana enumerou apenas direitos de liberdades, não tendo dedicado os direitos sociais, econômicos e culturais. Ou seja, olhe bem isso, pessoal. O Pacto de São José da Costa Rica, ou seja, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, trata apenas de direitos de liberdade. São direitos de que geração? Primeira. Não tendo dedicado os direitos sociais, econômicos e culturais. Ou seja, não tem direito de segunda dimensão. Atentar a isso. Pegadinha. Se ela disser que traz os mesmos direitos da Declaração Universal, está errado. Porque na Declaração Universal nós temos tanto os direitos de primeira
quanto de segunda. Tem de terceira na Declaração Universal? Muito bem, não tem. No sistema americano, há previsão de direitos de segunda dimensão, todavia, em outro instrumento. Então, outra pegadinha. Entendam bem. O Pacto de São José da Costa Rica, que não tem previsão de direitos de segunda dimensão. Isso significa que no sistema americano não tem previsão de sistema de segunda geração? Não. Vai ter, só que em outro instrumento, em outro documento. Entenderam? Se a questão afirma, no sistema regional americano, só há proteção dos direitos civis e políticos, está errado. Agora, se ela disser que há proteção dos direitos civis e políticos, sociais, econômicos e culturais na Convenção, no Pacto de São José da Costa Rica, aí está errado. Entendeu? Vamos lá. O Pacto de São José da Costa Rica é o principal documento do sistema americano, certo? Mas não é o único. Não é o único. O sistema americano tem tanto direito de primeira quanto de segunda geração. Mas o Pacto de São José da Costa Rica só trata de direito de primeira geração. De segunda geração ele não trata. Deu para entender? É exatamente isso. Ó o que o Pacto de São José da Costa Rica trata. Igualdade entre homens e mulheres. Vida, proibição à tortura, liberdade em geral, regras procedimentais em geral, vida privada, direito de voto, direito de propriedade. Estudos de temas do tratado. Existem 2 temas que já foram arguídos em prova. São eles: direito à vida e pena de morte. Vamos lá. O direito à vida foi reconhecido e protegido pela Convenção e proibiu o restabelecimento da pena de morte. Proibiu o restabelecimento da pena de morte. Atenção, não foi proibida a pena de morte, mas apenas seu o quê? Restabelecimento. Logo, o Estado que tem pena de morte pode continuar aplicando, mas aquele que já acabou com a pena de morte não pode restabelecê-lo. Muito, muito. Então vejam bem, a pena de morte foi extinguida através disso? Não. Não foi a pena de morte, foi o seu restabelecimento. Então, ó, direito à vida e pena de morte. O direito à vida foi reconhecido e protegido pela Convenção e proibiu o restabelecimento da pena de morte. Tá certo? Exatamente. Exatamente. Beleza? E o trabalho forçado é outro ponto. O tratado vedou os trabalhos forçados de caráter escravo ou servidão. Exceção. Exceção. Salvo países que adotarem tais trabalhos como pena privativa de liberdade e obrigação militar, logo quando esses trabalhos forçados são decorrentes de ordem judicial ou da lei. Então, se a questão disser, não existe exceção à possibilidade de trabalho forçado, está errado. Existe uma exceção. E qual é essa situação? Pena, obrigação militar, quando decorrente de ordem judicial ou de lei. Tá certo? Caiu também, né? É recorrente. Tanto a situação da pena de morte, quanto essa situação do trabalho forçado. São situações reiteradas, recorrentes em prova. A pena de morte não foi dada fim, mas o seu restabelecimento. Ou seja, se um país ainda tem pena de morte, mantém. Se ele quiser, ele acaba. Mas ele não está obrigado a acabar por causa da Convenção, por causa do Pacto de São José da Costa Rica. Agora, se acabou como no Brasil, acabou, a gente não pode restabelecer, com base no Pacto de São José da Costa Rica. Tá certo? Em relação ao trabalho forçado, a gente tem que obedecer. Está vedado o trabalho forçado, exceto nessas situações. Pena privativa de liberdade, obrigação militar, decorrente de ordem judicial ou de lei. Entenderam? Todo mundo entendeu? Quem é que fiscaliza? Aí, pessoal, a comissão... A Convenção Americana, Interamericana, Pacto de São José da Costa Rica, criou 2 órgãos fiscalizadores. São eles: a Comissão Interamericana, que é um órgão executivo, executa, e a Corte, que é um órgão jurisdicional. Os 2 têm função tutelar
os direitos humanos, mas em situações distintas. Um para executar e o outro para julgar. Beleza? Pode. Uma definição da comissão. Você lembra que a gente fez o roteiro todinho aqui, até levar à corte, né? E aí a corte que vai deliberar sobre aquilo. Normalmente, no sistema de fiscalização, há o instrumento da petição individual. Então, vamos lá. Conceito. Consiste em petições feitas por pessoa física ao órgão internacional sob violação a direitos por ato do Estado. OBS. Esse sistema de petição individual existe na ONU, mas de forma facultativa, pois para o Estado sofrer processo, deve declarar aceitar a petição individual. Na ONU, a petição só será possível se aceita pelo Estado. Aonde? Na ONU. Na ONU. Mas atenção, no sistema americano, interamericano, a petição é obrigatória. Já viram mais uma vez essa diferença, né? A petição individual na ONU precisa ser aceita pelo país. No sistema americano, não. No sistema americano, ela é obrigatória. Logo, para ser apresentada uma petição individual à Comissão de Direitos Humanos, não é necessário o aceite do Estado. Lembrando, assim como você aprendeu que a pessoa física nunca irá direto à corte, mas peticionará a comissão e esta faz juízo de admissibilidade, podendo enviar também à corte. Outros instrumentos. Pronto. Além do Pacto São José da Costa Rica, existem outros instrumentos que tratam de matéria no sistema interamericano. Vocês lembram que a gente falou que no sistema interamericano, o Pacto de São José da Costa Rica trata de direitos de quê? De primeira geração. Mas o sistema americano trata de direito de segunda geração. Qual é o documento que trata isso? O Protocolo de São Salvador é um instrumento normativo da OEA que tutela direitos sociais, econômicos e culturais. Entenderam? Então, ó, o Pacto de São José da Costa Rica trata de direitos de primeira geração. No mesmo sistema normativo americano, nós temos os de segunda geração pelo Pacto de São Salvador. Atenção, sua aplicação é progressiva, logo não podem ser exigidas de imediato. Não adianta você imaginar que todos os direitos sociais vão ser exigidos de imediato se eles precisam ser conquistados paulatinamente, né? Aos poucos. Não adianta você querer o melhor dos mundos de uma hora para outra. Quais foram os direitos que foram reconhecidos? Ó, direito do trabalho, trabalho justo, liberdade sindical, proteção e assistência à família, direito à saúde, direito à educação, direito à participação da cultura. Ou seja, são direitos de segunda dimensão. Tá certo? Porque os direitos de primeira dimensão estão protegidos em qual documento? Pacto de São José da Costa Rica. Exatamente. Outro documento, ó, é a Convenção Interamericana referente a abolir pena de morte. Esse instrumento vedou aos Estados a aplicação de pena de morte. OBS. No pacto, proíbe o retorno da pena de morte, que a gente chamou de restabelecimento. Aqui não. Aqui proíbe a pena de morte em si. Entenderam como é que ela pode confundir? O Pacto de São José da Costa Rica diz uma coisa. É um documento que está aqui no sistema americano. A Convenção Interamericana referente a abolir pena de morte é outro documento. Essa Convenção Interamericana referente a abolir pena de morte diz, vamos acabar com pena de morte. Diferente do Pacto de São José da Costa Rica, que só proíbe o quê? O restabelecimento da pena de morte. São coisas distintas. Beleza? Ainda tem outro documento, Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura. Segue as mesmas situações. Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. A mesma situação. Atenção. As provas se concentram na nomenclatura dessa última convenção, pois ela pode ser chamada de Convenção de Belém do Pará. Vamos lá. Como é o nome da convenção, o apelido da Convenção Interamericana para prevenir e punir e erradicar a violência contra a mulher? Isso, Convenção de Belém da Jamaica.
Da Joelma. Eita, violência contra a mulher. O Chimbinho, ó. Eita. Tá filmando, ó. Você só lembrar da Joelma e do Chimbinho. Pois é Calypso. Vamos lá. Princípio de interpretação aos direitos humanos. Presta atenção. Como vocês puderam ver, todas as vezes que as questões cobram, não há hierarquia entre os núcleos. Então, ó, o sistema universal tem alguma hierarquia sobre o regional? Não. Nos regionais, existe alguma hierarquia do europeu para o africano, do africano para o americano? Também não. Há alguma hierarquia entre os documentos do africano? Não. Existe alguma hierarquia entre direitos de primeira geração e de segunda geração? Não. Não há situação de hierarquia. Não há. Se houver um conflito entre o geral, o universal e o regional, qual é o mais benéfico? Exatamente. Beleza? E aí o que é que acontece? Nós precisamos utilizar princípios para escolher qual o mais benéfico, ou para escolher qual o mais apropriado no caso concreto. Então vamos lá. Vamos lá. Princípio da unidade. A legislação deve ser interpretada em sua globalidade, como um todo, e assim as aparentes antinomias, ou seja, contradições, deverão ser afastadas. Logo, as normas devem ser vistas como integrantes de um sistema unitário. O sistema da unidade diz que as normas devem ser interpretadas como uma unidade. Então, se uma norma diz algo, a outra diz o contrário, é porque tem alguma coisa errada. Se há esse conflito, a gente vai fazer o quê? Vai escolher a mais benéfica. Mas é para o sistema analisar, olha, vocês estão se contradizendo. Resolvam aí. Ou um corrija, ou outro corrija. Mas vocês precisam falar a mesma história. O regional, vai ser mais específico. Por quê? Porque ele traz as regionalidades do lugar. Mas eles não podem dizer pontos contrários. Tá certo? Deu para entender? Então, o princípio da unidade diz isso. Canotilho tem até uma citação que é repetida. O princípio da unidade obriga o intérprete a considerar o sistema jurídico na sua globalidade, procurando harmonizar os espaços. Isso significa que a interpretação de um artigo não pode levar ao desrespeito do sistema jurídico. Um artigo de um tratado não pode desrespeitar o ordenamento jurídico. Né? Exemplo. A principal marca dos direitos fundamentais é a proteção da dignidade da pessoa humana. Portanto, a interpretação não pode gerar a mitigação desse, não pode violar. Você não pode interpretar um dispositivo que venha a violar a dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque a dignidade da pessoa humana é o objetivo geral dos direitos humanos. Deu para entender? Eles precisam ser interpretados de uma forma a defender a unicidade. Princípio da máxima efetividade. Volta e meia, o que é que a gente fala aqui? Que, pessoal, infelizmente, na prática é assim, mas na teoria... Aliás, na teoria é assim, mas na prática é diferente. Mas o que deve se buscar é o máximo de efetividade. Você tem que analisar aquele direito para que ele alcance a maior efetividade possível. Né? Então, também chamado princípio da eficiência ou da interpretação efetiva. As normas de direitos humanos devem ter a maior abrangência social possível. Ó, caso concreto, relativismo cultural, o que a colega perguntou. Relativismo cultural, que é a autodeterminação dos povos, versus a disposição do corpo e proteção do menor, dignidade e igualdade sexual. Vamos lá. Analise esse caso concreto. De um lado, nós temos relativismo cultural, que é a autodeterminação dos povos. Do outro lado, nós temos a disposição do corpo e a proteção do menor. Quem é que vai ganhar? A mais benéfica, exatamente. Então, quando a norma geral, veja, temos uma norma geral que diz que as crianças, você falou crianças deficientes de uma população indígena, nós temos situação de crianças indígenas dessa população que são mortas. É isso? Pronto. Há uma violação dentro geral para esse regional. Quem é que ganha? O regional ou o geral? Não tem. Você vai analisar qual é a norma mais benéfica. Vai ser a mais benéfica aquela que disser não mate. No caso, o geral. Deu para entender? Então não vá na onda de que ganha sempre o relativismo ou ganha sempre o universal. Não tem isso. Depende da questão. Vai ser a norma mais benéfica à dignidade da pessoa humana. Beleza? Princípio da concordância prática ou harmonização. Os bens jurídicos deverão coexistir de forma harmônica. Ou seja, sempre harmonizar, para que os dois vivam em forma
harmônica, sem brigas, sem conflitos. Elas precisam ser analisadas sobre a ótica da unicidade. O primeiro princípio, como um só. Atenção, não há hierarquia entre os princípios. Já falamos isso aqui também. Função da força... Princípio da força... Como? Alguém falou? Princípio da força normativa. Os aplicadores dos tratados de direitos humanos devem conferir a máxima efetividade a esses tratados e normas frente a outros tratados e leis. Ou seja, eles têm força normativa. Eles precisam ser respeitados. O máximo de respeito possível a esses tratados internacionais. Quando eles têm essa da força normativa, é facultativo, né? Não, pelo contrário. A força normativa justamente diz que eles são obrigatórios, que eles têm força, que ele tem força normativa. Tá certo? Logo, na solução de conflitos, a interpretação deve estar de acordo com os direitos humanos, sempre em obediência aos direitos humanos. Exemplo, a norma que deve prevalecer deve ser a mais benéfica à condição humana. Aqui nós temos o quê? O respeito aos direitos humanos como um todo. Tá certo? Pronto, vejam. Como? Oi? Esse é o último slide. Estou acabando já. Então vejam só. Quando nós falamos de direitos humanos como um todo, quais são as dificuldades que a gente consegue ver? A confusão dos nomes dos documentos, que no fundo, os documentos dizem a mesma coisa, mas são documentos diferentes, e as exceções, que são muitas. Não existe muita dificuldade, porque você, analisando de forma principiológica, o objetivo de todo mundo aí é defender a dignidade da pessoa humana. A lógica é essa. Mas cada documento tem uma especificidade. Então, ó, Pacto de São José da Costa Rica, a Declaração Universal de Direitos Humanos. A Declaração Universal de Direitos Humanos é um tratado internacional ou uma resolução? Uma resolução. O que é que diferencia o tratado internacional da resolução? O tratado internacional ele é obrigatório. A resolução é... Mas a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é uma resolução, é obrigatória. Então, veja, nós temos aí uma antinomia, né? Algumas exceções. Essas questões é que precisam ser analisadas com bastante cautela. Tem pontos que aí não tem para onde correr, você tem que estudar sozinho. O que é isso, por exemplo? A classificação daqueles órgãos da ONU. Tem para onde correr. Secretaria Administrativa, o Conselho Jurisdicional ou a Corte, Conselho Jurisdicional ou então Preventivo. Veja, são características específicas, a Assembleia Geral que traz as resoluções. Cada um tem características específicas, mas não tem para onde correr. Você precisa estudar das suas anotações de caderno. Mandei também para o caderno de vocês. Esse slide também está no caderno de vocês. O que é que nós vamos fazer na próxima aula? Ainda hoje, nós vamos começar a analisar como as questões cobram esse tema como um todo. Mas, de antemão, nós conseguimos bater toda a ementa de direitos humanos nessas aulas até agora. Toda a ementa. Dificuldade, eu não vejo, particularmente, eu não vejo. Não vejo como uma disciplina difícil, não vejo como uma disciplina complexa. Mas é uma disciplina que você precisa estar atento. E mais ainda, você precisa saber como responder questões de direitos humanos. E é justamente por isso que nós vamos ter uma aula dedicada só a isso, mas a gente já vai começar a dar uma olhada nisso já na próxima, voltando do intervalo. Tá certo? Até daqui a pouco.